Olá, amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu do canal História e Ciência. Dessa vez eu vou falar de um historiador que eu gosto muito, é um dos meus prediletos, né? Um dos mais aclamados no curso de História, né? Marc Bloch, né? Marc Bloch, historiador judeu francês, que teve uma contribuição enorme para o campo da história, onde ele combateu muito os seus mestres, porque os seus mestres, né, seus professores, vieram do período positivista. E no positivismo, apesar de tentar fazer a afirmação da história como uma ciência, a história era mais aquela coisa de memorização de datas e a versão oficial, né, aquela escrita no papel que era disponibilizada pelo governo. E aí Marc Bloch, junto com outros historiadores, na Inglaterra teve Hobsbawm, mas na França teve, além dele, teve Lucien Febvre, isso. E na Alemanha teve Leopold von Ranke, que foram os historiadores que tentaram dar uma explicação histórica não apenas de acordo com a versão oficial, aquela publicada em jornais ou nas revistas, né, geralmente controladas pelo governo, né, mas sim fazer o historiador um questionador, porque a função da história é justamente essa. Muitas vezes não é dar uma resposta como se imagina, mas é fazer você questionar e levantar hipóteses sobre determinados acontecimentos. Por exemplo, nós temos as pirâmides do Egito. Não sabemos exatamente como foi construída, até porque muitas das possíveis respostas de como essa tecnologia foi usada no mundo antigo estaria na biblioteca de Alexandria, mas uma das maiores desgraças, vamos dizer assim, que a humanidade fez foi a destruição, né, quase total da biblioteca de Alexandria, onde sobrou muito pouco. Onde, diferente do que muitos imaginam, que acreditam que na história de Alexandria só existia histórias místicas ou apenas o conto dos reis, que existia de fato esses livros, alguns ainda sobreviveram, mas também existia uma vasta literatura e obras voltadas para o campo da matemática, da astronomia, e naquele período sim tiveram grandes matemáticos, astrônomos, físicos, médicos e pesquisadores de várias áreas. Também tem algumas bibliotecas no Extremo Oriente, né, na Índia, na China, mas porém nós ocidentais ainda não damos o devido valor e não fizemos uma pesquisa sobre a tecnologia que não só tinha no Egito Antigo, mas na China Antiga, na Índia Antiga. A historiografia aqui no Ocidente está começando agora, né, a buscar um estudo do Oriente e sair um pouco dessa superfície só mística, né, só no campo religioso oriental, mas também nas pesquisas científicas que existia no Oriente Antigo, como a China, a Índia, o próprio Japão Antigo, né, e outras localidades do Extremo Oriente. Mas voltando ao Marc Bloch ele define que no caso o cristianismo é a religião da história. Um historiador que se debruça no estudo da religião, né, tem essas, vamos dizer, como sua área de especialização, pelo menos para nós ocidentais, a grande maioria sente realmente o cristianismo se tornar a principal fonte de pesquisa, né? Até pela questão da polêmica, né? É, dos evangelhos existentes, dos evangelhos apócrifos, que alguns foram descobertos com datações mais ou menos da época, né, de Jesus, ou 30, 40 anos depois, assim como os que estão inclusos na Bíblia, e geram um grande interesse, né, de pesquisas.
Alguns fazem realmente uma pesquisa séria sobre o tema, outros levantam hipóteses apenas para chamar a atenção, mas esse não era o caso de Mark Bloch. Ele queria uma pesquisa realmente séria sobre a função da religião, né? E levantar realmente um questionamento, não uma descrença em si, mas um questionamento sobre essa pesquisa, já que o cristianismo influenciou muito a sociedade ocidental desde o feudalismo até a atualidade. Os estudos de Mark Bloch se baseiam mais na França rural, justamente no período medieval, e ele recorre ao imaginário da época, né? O imaginário da época que, deixa eu colocar aqui os óculos, está incomodando um pouco. Sim, o imaginário da época, né? Que era muito comum na época, no período medieval, não só na França e não só no meio rural, mas também no meio urbano, a crença em fadas, duendes, em entidades mágicas que viriam perturbar, né, os cidadãos, e onde eles deveriam buscar mais as orações, né, a fé em Deus para se libertar desses espíritos. E o que Mark Bloch trabalha não é se esses espíritos, né, essas entidades existem de fato ou não. Ele deixa a critério, né, do leitor, da individual da pessoa. Mas ele faz esse estudo como entidade imaginária e ele recorre a alguns estudos filosóficos de outro pensador judeu, esse no caso filósofo, né, Baruch Spinoza ou Bento Spinoza, como muitos ocidentais preferem chamar, que trabalha sobre essa questão dos entes de razão e os entes não razão. Os entes de razão as entidades físicas, as que nós vemos no mundo que nós chamamos de real. E o ente não razão são justamente esses seres que existem no imaginário, que não existe uma comprovação concreta de suas existências, apenas no imaginário cultural da sociedade. Na Europa, no período medieval, eram fadas, duendes, ogros, que foram trazidos posteriormente algumas dessas crenças para o continente americano, e em outras localidades do planeta, no Extremo Oriente, eles têm outros tipos de entes imaginários. Mas no caso, Mark Bloch tem que trabalhar na França rural, mais especificamente, na Europa como um todo, mas é, dando um destaque, um privilégio maior ao seu país, né, a França. Por ser judeu, né, e depois da Alemanha ter invadido a França, ele acabou sendo morto, né, pelos nazistas. E o livro dele, que eu recomendo a leitura, eu estou lendo, A Apologia da História, de Mark Bloch, ou Apologia da História ou Ofício de Historiador, né? É, Recomendo a leitura porque ajuda você a compreender melhor isso aqui que eu expus nesse vídeo, e com certeza terá um conhecimento mais amplo. É, e também vai detalhar mais, né, a vida pessoal de Mark Bloch, onde posteriormente Lucien Febvre tem acesso aos seus livros e faz a publicação na Escola dos Análises, que foi uma escola francesa onde Fernando Braudel, Lucien Febvre e o próprio Mark Bloch fizeram parte, eram os líderes nessa escola, além de outros pensadores de outras áreas, sociólogos, antropólogos, filósofos, geógrafos, entraram na Escola dos Análises para poder dar uma nova visão, uma visão mais científica da história, uma visão interpretativa, uma visão investigativa, não ficar somente nos dados oficiais, mas levantar teorias e fazer, através da sociologia, que cobrava muito isso dos historiadores, a capacidade do historiador de levantar teorias e sim fazer uma pesquisa bem aprofundada para levar os seus leitores a conjecturas, conjecturas dentro da lógica que é permitida de acordo com a pesquisa, e sim chegar a possíveis respostas. Então, tem também no livro 50 grandes pensadores da história, que eu também
como nos vídeos anteriores sobre o Car e Beda. Esse também eu recomendo a leitura e que vocês façam uma pesquisa sobre ele. Só isso, eu espero que tenha sido útil. Curtam minha página no Facebook e também minha página no Instagram. Se inscrevam no canal, compartilhem aí com os amigos de vocês e muito obrigado.